Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zarur responde. A lição de hoje é O Menino Jesus, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 18 de março de 1970. Como explica o céu da LBV os versículos 36 a 40, capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Esta é a passagem. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Estava em idade muito avançada e não vivera senão 7 anos com o marido, desde que se casara. Era então viúva, contava 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus dia e noite em jejuns e orações. Chegando ao templo, naquele instante, pôs-se a louvar o Senhor e a falar do menino a quantos esperavam a redenção de Israel. Depois de terem cumprido tudo o que era ordenado pela lei do Senhor, José e Maria regressaram a Galiléia, indo para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia e se fortificava, cheio de sabedoria, porque nele estava a graça de Deus. Fala o Espírito da verdade. Ana era médium, audiente e falante. Era chamada profetisa porque possuía, sob influência e ação dos Espíritos do Senhor, a faculdade de predizer certos acontecimentos. Era um espírito elevado, muito desenvolvido mediunicamente, como os profetas que apareceram em Israel. O povo, como sabeis, considerava os profetas como inspirados, mesmo pelo Altíssimo. Na realidade, eram médiuns. As palavras de Ana foram semelhantes às de Simeão. Quanto ao versículo 40, deve permanecer no lugar que ocupa. Nenhuma relação tem com ambos os cânticos. Ele se aplica à época que se seguiu à apresentação do templo. Jesus, estando fora da vossa humanidade,
não teve uma infância semelhante à de todos vós. Por isso que seu corpo, não sendo mais que um perispírito quase material, com a aparência da corporeidade humana, encobria, dada a sua natureza puramente perispirítica, um espírito permanentemente livre. Ele, portanto, agia sob a influência desse espírito, de um modo sempre superior a tudo, o que se possa esperar do menino mais desenvolvido. O menino, diz o evangelista, crescia e se fortificava, cheio de sabedoria, porque nele estava a graça de Deus. Isso não é mais do que a apreciação humana que a narração evangélica havia de refletir e reflete. Tendo a aparência humana, o corpo de Jesus seguia, aos olhos dos homens, a linha de desenvolvimento de qualquer terrícola, mas sempre em condições de absoluta precocidade. Jesus, para os homens, crescia corporalmente e a sua inteligência se desenvolvia. Tais progresso e desenvolvimento na humanidade podem ser acompanhados observando-se uma criança. Perguntamos: não há na terra algumas, entre muitas da mesma idade, por menor que seja esta, mais fortes e mais inteligentes? Como não ser assim com relação àquele em que não havia mais que a aparência da infância? E não é compreensível que os seus primeiros passos no mundo que habitais, assim como todo o resto da sua passagem por ele, tivessem a marcá-los um cunho particular, excepcional? E nele estava a graça de Deus, porque sendo tudo nele puro e santo, santos e puros haviam de ser e foram todos os seus atos e palavras. Na sua primeira infância, aos olhos dos homens, ele esteve isento, como podeis facilmente concluir, das faltas e fraquezas da infância humana. Foi perfeito desde os primeiros instantes, e isso, naturalmente, provocou em todos admiração e espanto, porque todos sentiam, sem o saber explicar, o toque divino no menino Jesus.